Meus irmãos, vou pedir licença a você que tem nos acompanhado nas exposições do Evangelho de Mateus. Hoje vou abrir um parênteses aqui e a gente compromisso, volta domingo que vem, Mateus. Por ocasião da Páscoa, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na passagem de 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo número 50. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 50. E aí, semana que vem, nós retornamos ao capítulo 2 de Mateus, no que tem sido um momento de muita edificação, para mim, muito. Certamente para você, acredito que também seja. Por ocasião da Páscoa, do dia da ressurreição, eu gostaria de trabalhar esse texto. Tive a oportunidade de pensar com os irmãos desse texto, acho que mais de 10 anos ou coisa parecida, quando estávamos na exposição dessa carta preciosa de Corinto. E diz assim a santa palavra do Senhor, capítulo 15, verso 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Dá-nos uma vez mais, Senhor, a tua graça de compreender a tua gloriosa palavra, que ao compreendermos sejamos edificados, que ao sermos edificados também possamos compartilhá-la com pessoas que ainda têm dúvidas acerca dessa questão da ressurreição, a questão dos céus e inferno, da ressurreição dos mortos e enfim, todas essas questões relacionadas com o texto que acabamos de ler. Dá a tua graça ao teu povo para que eles possam focar atentamente na tua voz, na tua palavra, que as divagações possam ser minimizadas, que as distrações, que as preocupações, que as questões para resolvermos na semana sejam resolvidas na semana e no dia apropriado, porque o que compete a nós fazer agora é cultuar-te e escutar a tua doce voz. Ajuda-nos nisso, Senhor, que teu Espírito aplique tua palavra em nossos corações e que saiamos daqui grandemente abençoados, para a glória tua, mas também para a nossa alegria. Nós assim te oramos, no nome de Jesus, amém. A sensação que eu estou é como se eu fosse um pregador pentecostal meu hoje. A voz, não sei o que aconteceu, mas hoje pela manhã ela deu uma engrossada, não sei o que foi que houve. E hoje foi o dia que eu falei na EBD, dei o estudo dos homens e tive que pregar de noite. Então os irmãos, me pegaram para limão hoje. Então tenham misericórdia se a voz faltar, viu? Se faltar por aí no meio do caminho, mas Deus dê graça para a gente chegar até o fim. Me permita iniciar contando uma história que li
no livro do Tim Keller, famoso pregador americano, que plantou uma igreja presbiteriana na cidade de Nova York, Estados Unidos. Tim Keller, no capítulo 8 do livro Encontros com Jesus, ele conta a história de um ex-fuzileiro naval. Em uma série americana de detetives exibida na TV há alguns anos atrás, contou-se a história de um homem de 80 e poucos anos, ex-fuzileiro naval, infelizmente arruinado, acusado de um crime. Conta a história que dois policiais robustos, grandes, fortes, e um advogado hostil da Marinha chegaram para prender esse ex-fuzileiro naval. E eles chegaram falando com muita brutalidade. De repente, um dos amigos daquele senhor, estendendo a mão, ele afasta a gravata daquele senhor. E ao afastar a gravata daquele senhor, aquele gesto revela algo que ele tinha aqui no peito e que aqueles brutamontes e aquele advogado hostil não conseguiu enxergar a priori. E o que era esse algo que ele tinha no peito? Eu vou dizer para você, Lorena, mas só no fim do sermão, porque eu sei que você gosta dessa tensão, né? E no final do sermão eu digo para você o que é que tinha no peito dele. Combinado assim? Então vamos embora. Vamos caminhar? Vamos para o texto, depois a gente volta na história do fuzileiro naval. A Páscoa e a vitória de Cristo. Deixa eu correr, o texto é bem cheio, é bem complexo, é muita coisa boa que nós temos aqui. A primeira coisa da Páscoa e da vitória de Cristo, que Paulo aqui nos orienta ou nos mostra, em primeiro lugar, é que a morte não é o fim. Você muitas vezes para assumir dos seus problemas ou pensar em acabar com todos os problemas que você acaba enfrentando, dar um fim a tudo, via de regra alguém pensa em dar cabo à sua vida, tirar a própria vida, mas essa é uma das coisas mais terríveis que alguém pode pensar para resolver o seu problema. Por quê? Porque ao resolver um problema, ele criou um problema eterno. E aí eu não quero entrar nem no mérito ou na questão se alguém que faz isso, se for um cristão genuíno, ele perde ou não a salvação. Nós entendemos que ninguém que de fato é um cristão genuíno perde salvação. Mas eu não quero entrar nem nessa discussão quanto à questão de tirar a própria vida. O que eu quero é que você compreenda que o término da nossa vida, na verdade, não é o término da nossa vida. A morte não é o fim da nossa história, ela continua. E eu quero que você compreenda algo muito importante que Paulo fala do verso 50 a 53. Veja, ele diz assim, verso 50, vá lá comigo. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Veja, carne e sangue aqui, carne e sangue. Carne e sangue designa o corpo corruptível, o corpo de cada ser humano, o corpo físico, o corpo corrupto, a completa fragilidade e mortalidade de um ser humano. É descrita aqui por Paulo como corpo, carne, melhor dizendo, e sangue. Por seu corpo humano, ou por sua carne, característica inata da carne e sangue do corpo humano, ele está dizendo já de início que ela não pode herdar o reino de Deus. É ou não é isso que está aí no verso 50? Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. E a gente acabou de dizer que carne e sangue tem relação com esse corpo corruptível, com esse corpo físico, com esse corpo corrupto, com a nossa completa fragilidade, bem como mortalidade. Então, carne e sangue e reino de Deus são diametralmente opostos. Um exclui o outro, é igual a escuridão e luz. Não dá para coexistir os dois no mesmo momento, ou um ou outro. Carne e sangue, reino de Deus não coexistem de maneira simultânea. Portanto, quando ele diz aqui herdar, significa obter, receber, ganhar. Reino de Deus é um termo praticamente equivalente aqui para a vida eterna. Então você já deve ter pego aqui o panorama do que ele põe. Qual é a questão aqui? Esse corpo mortal, esse que você tem aí,
esse que você existe, esse corpo mortal, no estado atual, não pode entrar na presença de Deus. Isso significa dizer que há uma necessidade de transformação do nosso corpo. Sem essa transformação não haverá a chamada herança. Nós não desfrutaremos da herança de Deus que Ele tem reservada para os seus filhos. É necessário então uma transformação, porque essa carne não obtém, não herda a vida eterna. E Paulo deixa ainda mais claro aqui, com a parte final desse versículo. Me acompanhe, finalzinho do verso 50. Ele diz: nem há corrupção herdar a incorrupção. Ele está reforçando o que ele acabou de falar. Temos aqui uma espécie, Natália, de paralelismo sinonímico, um paralelo de sinônimos aqui, o que ele está fazendo. Um paralelo de sinônimos é utilizado na literatura hebraica para reforçar uma ideia que ele está trazendo. Então, carne e sangue significa o quê? Corrupção. Reino de Deus significa incorrupção. Aquilo que é pecaminoso e corrupto não pode entrar na presença de Deus, que é puro e que é incorruptível. Qual a conclusão então que a gente chega dessa questão? Qual é a conclusão então que o apóstolo Paulo nos aponta? É que por essa razão, ninguém em Corinto, ninguém na cidade de Campina Grande, ninguém no Canadá, ninguém em Tóquio, ninguém em canto algum ou em qualquer lugar do mundo pode herdar o reino de Deus, os céus, a vida eterna, da maneira que se encontra hoje. Não é possível, ninguém é capaz de entrar no reino dos céus assim. É por isso que agora, à luz disso, a gente consegue entender um pouco o que é que Jesus falou quando escreveu isso aqui, ó. Em verdade te digo que se alguém o quê? Não nascer de novo, não pode herdar o reino dos céus. Ou seja, trocando em miúdos, você é uma pessoa que não tem jeito, me entenda bem. Você, do jeito que nasceu, da forma que está, sem Cristo, você está perdido. O que é necessário? Nascer de novo, porque o estado atual seu não é capaz de herdar o reino dos céus. Mas caminhe junto ainda comigo, verso 51, ele diz algo ainda bem interessante. Veja, ele diz assim, ó: eis que vos digo um mistério. Está vendo aí? Igreja Reformada fala de mistério também. Veja, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Aqui a gente tem uma coisa super interessante. Veja, é como se Paulo tivesse aqui tentando responder a uma pergunta que provavelmente lhe fora feita, ou se porventura surgisse essa pergunta, Paulo já estava respondendo com essa resposta aqui. Ele estava respondendo, e aí você pode perguntar, que pergunta seria essa? Que talvez surgisse, que Paulo de antemão já pensou, e aqui está colocando já uma resposta. Penso que a pergunta seria mais ou menos a seguinte: Paulo, você vem dizendo que recebemos o corpo natural. Também disse que nós morreremos e que na ressurreição nós receberemos um corpo espiritual. A gente está falando do que Paulo vem discorrendo no capítulo 15. A gente pegou o barco andando, mas é sobre isso que ele vem falando o tempo todo no capítulo número 15. Você está falando que o nosso corpo será totalmente transformados. Ok, nós entendemos isso. Agora a questão é: o que acontecerá com aqueles crentes que estiverem vivos quando chegar o tempo da ressurreição? O que é que vai acontecer com eles, Paulo? Essa você não disse para a gente, não nos orientou. Eles não herdarão o reino dos céus, porque o corpo deles não foram transformados. Eles estão vivendo no tempo do espaço que esse fenômeno acontecerá. O que é que vai ocorrer com eles? Eles não herdarão o reino dos céus? E a resposta de Paulo é o verso 51, que ele diz: eis que vos digo um mistério. E mistério aqui é uma palavra grega para segredo. A ideia aqui é de um segredo, uma revelação de Deus a algo oculto e escondido da humanidade no passado, mas que agora
ele apresenta a todas as pessoas, não é mais mistério para ninguém, porque eu estou aqui revelando, foi oculto, foi um mistério no passado, agora não é mais, está todo mundo agora sabendo o que é que vai acontecer nesse período, o que é que vai acontecer nessa situação. Verso 51, ele diz, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Dormir aqui é um eufemismo, né? Dormir aqui é um termo substituído ou substituto de morte. Nem todos morreremos, é isso que Paulo está dizendo aqui. Todos quem? Os crentes, os cristãos que estiverem vivos naquele dia em que esse fenômeno acontecer. O que é que vai acontecer com esses que estarão vivos no dia desse fenômeno? Está a resposta final do verso 51. Ele diz, transformados seremos todos, quer morra antes desse dia, ou não morra, todos, eu e você, seremos transformados. Então a resposta à pergunta, como os vivos entrarão naquele reino que você está falando aqui o tempo todo no capítulo 15? Resposta é, transformados seremos todos, vivos e mortos, aqueles que morreram, assim como aqueles que ainda estão vivos. Se você soubesse que Jesus voltaria na próxima semana, como é que você viveria essa semana? Porque a tentativa do apóstolo Paulo é aguçar isso no nosso coração. Essa expectativa do retorno da pessoa bendita de Jesus, desse fenômeno que haverá de transformar o nosso corpo, a nossa existência. Então vale a pena a gente, pensar nessas coisas, porque parece que a gente meio que perdeu aquela ardente expectativa do retorno de Jesus. De a gente viver aquela expectativa contínua, semanal, anual. Parece que a gente se envolveu tanto com as nossas coisas, se envolveu tanto com nossos sonhos, se envolveu tanto com o nosso futuro profissional, que parece que essa é uma questão que a gente não tem pensado mais. Mas me responda a pergunta, responda para si. Se você soubesse que Jesus voltaria semana que vem, como seria a sua semana? Como seria a semana que precederia o retorno de Jesus? Se as suas respostas mostram uma vida totalmente diferente da que você viveu semana passada, a gente perdeu um pouquinho dessa expectativa. Você entende? Para além disso, escute, as nossas respostas mostram o poder purificador de ter essa doutrina viva na cabeça. Talvez você tenha sido daquele grupo que disse assim, eu vou ter muito cuidado se vou pecar essa semana. Eu vou ter muito cuidado para não pisar na bola, porque é uma semana decisiva. É uma semana que eu preciso me preservar, que eu preciso me cuidar. Não é que a gente pensa que vai ser salvo pela performance da última semana. A gente sabe que a salvação é via Cristo, então somente por Ele, mas é como se aquilo ali mexesse com a gente, para que a gente fosse estimulado a uma semana mais santa, uma semana mais apropriada com um evento que está prestes a acontecer. Eu queria que você pudesse refletir sobre isso, mantenha viva no seu coração a expectativa da transformação do corpo, da ressurreição, da volta de Cristo. Mas vamos voltar aqui ao texto. Pule comigo para o verso 52. Verso 52, ele diz assim, verso 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Ao ressoar da última trombeta. Veja o que diz, verso 52. Ele está dizendo assim, essa transformação não será demorada. Olha que coisa interessante, sabe qual é a palavra grega para momento ali? Átomo. Sabia disso? Momento aqui, Natália, é a palavra átomo. É a palavra átomo que a gente estuda, no tempo de colégio. A palavra aqui é átomos, de onde vem a nossa palavra átomo. Partícula, unidade fundamental da matéria. A palavra significa sem divisão, átomo. A palavra significa algo indivisível, embora nós saibamos hoje que o átomo é divisível,
mas ele aponta para algo que indica alguma coisa minúscula. Algo, quando é referido ao tempo, é tido como algo super rápido, algo muito célere, algo abrupto. Aí ele deixa claro a rapidez da coisa com outra expressão. Qual é a outra expressão que ele usa, verso 52? Ele diz, num abrir e fechar de olhos. É o piscar. Ele está dizendo, vai ser tão rápido, é como um abrir e fechar de olhos. Tem coisa mais rápida que o piscar de um olho. Tem hora que você nem percebe que fulano pescou de tão rápido que a coisa acontece. Aí é o que ele está tentando dizer. Fica claro que o milagre da transformação ocorrerá de maneira muito rápida, tanto para aqueles que se levantarão da sepultura e ressurgirão dos mortos, como para aqueles que estarão vivos nesse período. Além disso, tem algo marcante que ocorrerá. Ainda veja, verso 52, quando ele diz assim, ó, ao ressoar da última trombeta. Ao ressoar da última trombeta. Apocalipse fala em 7 trombetas. Não sei se vocês já leu lá. E lá também existe uma tal de última trombeta, em cujo toque o céu vai rejubilar de alegria e dar graças pelo reinado do Senhor Deus que ali está acontecendo. Mas me permita discorrer sobre 3 possibilidades, que seria essa tal da última trombeta, que é o ressoar da última trombeta. Primeiro deles, alguns entendem que é uma trombeta literal, que em algum momento a gente vai escutar assim, ó, pam, pararam, que seria literal. E aí, sendo literal, de fato a gente vai escutar. E quando esse som estridente que será ouvido em todos os lugares, aí começa o momento da ressurreição dos mortos e da transformação daqueles que estão vivos. Literal, é uma possibilidade. Segundo, é que teremos um som, mas não necessariamente de uma trombeta literal. Então o que é que poderia ser essa trombeta? Seria um estrondo enorme, um trovão, como a gente às vezes tem, né, em tempestade. Alguém ou alguns teólogos entendem que pode ser um estrondo forte assim, e esse som seria gerado por forças da natureza semelhante ao trovão. Não é necessário pensar em uma trombeta literal. Terceira possibilidade, seria uma metáfora. Essa é a perspectiva, por exemplo, do famoso João Calvino. Ele entendia que trombeta, ou última trombeta, era uma metáfora. Certas ocasiões, por exemplo, no Antigo Testamento, nos ensinamentos de Jesus, no judaísmo de sua época, a trombeta era associada a acontecimentos do último tempo. Além disso, usava-se frequentemente a trombeta com relação a festas e vitórias, a trombeta era utilizada. Então, ambas as ideias encaixam aqui, seja festa ou seja associada a acontecimentos dos últimos tempos. Então, a segunda vinda de Cristo seria esse momento em que algo do fim do tempo aconteceria. Algo que marcaria a vitória, festa do nosso Senhor Jesus. Não necessariamente um som que seria colocado ali. O toque seria então o chamado, a convocação, a ordem do Senhor para esse momento. E não um barulho, não um som. Eu particularmente ficaria com a possibilidade de número 2, não literal, que pode ser um estrondo, ou na verdade a 3 eu sou mais inclinado para a possibilidade de número 3. Seria um momento em que externaria a vitória, um momento em que externaria a festa do Senhor, um momento que está associado aos últimos tempos. Última trombeta. Mas avance comigo. Quando isso acontecer, verso 52, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Fica muito claro à luz desse capítulo que não existe reencarnação. Você já escutou sobre isso? Que você viveu nessa vida, mas daqui a pouco você vai aperfeiçoando-se, para que na próxima vida você venha encarnado em outro corpo, seja de animal, seja de outra pessoa, e para que você, por sucessivas encarnações, você possa chegar ao nirvana lá, o estado de aperfeiçoamento. Esse texto está deixando muito claro que isso não existe. Imagine a cena que ele está descrevendo aqui. O mundo inteiro está sendo convocado
a comparecer perante o tribunal de Deus. Não somente os vivos, mas também os mortos, saindo dos seus túmulos e ambos surgindo imediatamente como seres humanos vivos da presença de Deus. Essa é a cena que está sendo descrita no verso número 52. Mas avance comigo, eu estou no verso 53. Quando ele diz, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Aqui Paulo traz duas sentenças, presta atenção. Uma vez mais nós temos uma espécie de paralelismo sinonímico. Mais uma vez, paralelismo de sinônimo, reforço de ideias aqui. Se a gente dividir, você perceberá, veja, dividido aqui, ó, verso 53. Este corpo corruptível, corpo mortal, se revista da incorruptibilidade e imortalidade. Você vê que está só sinônimos ali, reforçando a ideia que ele está querendo trazer. Uma expressão ainda que nos chama a atenção aqui é essa, verso 53, porque é necessário, porque é inevitável, porque é indispensável. O que é necessário, indispensável, inevitável, é isso aí, ó. Que o corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo mortal se revista de incorruptibilidade. Revestir aqui é como se fosse colocado uma roupa naquela pessoa, uma roupa totalmente diferente, nova. Ele está dizendo assim, sua roupa precisa ser trocada. Nessa transição de você sair de terra para céu, a sua vestimenta precisa ser trocada. A nossa nova roupa, ou a nossa roupa atual, é uma roupa de corrupção, é uma roupa de mortalidade, que são totalmente incompatíveis com a vida vindoura. Coisa essa que ele já falou no verso 50 e verso 51. Uma coisa ainda especial aqui que ele está nos dizendo, para fechar o verso 53. Como nós já vimos que quem dá o corpo espiritual é Deus, o revestir aqui pode ser entendido de forma passiva. Perceba. Isso vai ficando claro que quem reveste é Deus, nós somos apenas os beneficiados dessa nova vestimenta. Deus é quem colocará a nova roupa de incorruptibilidade e imortalidade na nossa vida. É Ele que nos reveste. Se não, veja, verso 53, porque é necessário que este corpo se revista, ou em algumas traduções, seja revestido. Quem vai me revestir? Deus é quem vai me revestir. É Deus que me reveste. É Deus que me faz herdar esse novo céu, essa nova terra, esse reino que Ele estabeleceu aqui para nós vivermos para todo sempre. É Deus que me reveste. Só que aí avance junto comigo. Nós já vimos que a morte não é o fim. Ele deixou claro, verso número 50 a 53. Nós não paramos no momento em que nós morremos. E aí eu quero desconstruir uma coisa que é muito comum, inclusive no meio evangélico. Escute, às vezes as pessoas têm a ideia de quando morrerem, elas vão ficar dormindo. Você já escutou isso? Ou tem essa ideia? Pessoas pensam assim, ó, quando a gente morrer vai ficar lá dormindo, até esperar a ressurreição dos mortos. Quem foi que disse isso? Quem ensina isso, se eu não me engano, são os adventistas ou os testemunhas de Jeová. Que você vai ficar lá, ó, no sono da alma. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que se você parte, você já vai estar com Cristo. Lembra do ladrão da cruz? Jesus disse assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Partindo, céu ou inferno, como a Escritura nos fala. Mas você já parte para um desses dois lugares. Quando for a ressurreição dos mortos, o que é que vai acontecer? Agora sim, alma junta-se ao corpo ressurreto, transformado, e aí você vai para os novos céus e nova terra, ou para o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Céu e inferno é o que a gente chama de estados intermediários, antes dos estados finais, que são novos céus e nova terra. Mas veja, segunda coisa que ele vai nos dizer, verso número 54 a 57. Acompanhe comigo, verso de número 54, ele nos mostra que a vitória de Cristo é também a nossa vitória. A morte não é o fim, e agora ele diz que a vitória de Jesus é a nossa. Veja, quando isto acontecer, verso 54,
E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Escute, quando ele diz assim, se cumprirá a palavra que está escrita, foi escrito em algum lugar, 2 profetas escreveram sobre isso. Veja, Isaías escreveu, Isaías disse assim, tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Um outro profeta falou a mesma coisa, ou coisa semelhante. Oséias disse assim, eu os remirei do poder do inferno, e os resgatarei da morte. O que Deus havia planejado desde muito tempo, e já tinha revelado isso aos profetas, Ele cumprirá exatamente como Paulo aqui está nos expressando. Tragar aqui é um verbo que significa engolir, devorar. Exatamente o que você faz com comida, você come, mastiga, mastiga, mastiga e engole. É exatamente isso que ele está dizendo aqui. De acordo com o texto, a morte foi tragada, engolida, devorada pela vitória. Isto nos faz olhar para trás. Para trás para onde? Para a vitória de Jesus sobre a morte, e para frente, para a nossa vitória sobre a morte também, como ele já vem discorrendo aqui o tempo todo. É o fim da morte. Poderíamos dizer que o que Paulo está falando aqui é sobre a morte da morte. É uma coisa meio maluca aqui, mas é um dos temas que um antigo teólogo do passado chamado John Owen disse, que na morte de Cristo houve a morte da morte. Ele escreveu um livro, inclusive, intitulado como A Morte da Morte na Morte de Cristo. É o fim da morte. A morte morrerá. Coisa meio maluca, mas é a grande realidade do que ele está dizendo aqui. A morte morrerá. É a destruição do último inimigo, que ele diz no verso número 25, se não ver, 26 do capítulo 15, dá uma olhada aí, 1 Coríntios 15, verso 26, ele diz assim, o último inimigo a ser destruído é o quê? A morte. Quando será esse dia? Esse que Jesus está, que Paulo está dizendo. Portanto, sabe o que ele está dizendo aqui? Morte, os seus dias estão contados. Os seus dias estão contados. O que você faz com os outros, eu vou fazer com você. Você vai morrer, ó morte. Vou matar você, morte. Sendo assim, chegou a hora de a gente fazer como a gente faz com um time rival. Quem gosta de futebol sabe muito bem disso. Quando a gente tem um time rival, que o nosso time ganha, o que é que a gente faz no dia subsequente? A gente começa a soltar gracinha para o nosso amigo que é... Eu ia dizer que é raposeiro, mas hoje a gente perdeu, né? Que é corintiano, que é palmeirense, que é... A gente começa a soltar graça com eles, tirar onda com eles, gozar da cara deles. E sabe o que Paulo está fazendo? É exatamente isso aqui. Paulo está tipo torcedor de um time que venceu e agora está gozando daquele que perdeu. Se não, veja a zombaria que Paulo faz aqui. Veja junto comigo. Olha o verso 55, olha o que ele diz. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Paulo agora toma palavras emprestadas de Oséias. Olha aqui de novo, olha o que Oséias diz. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Paulo está roubando as palavras aqui de Oséias e aplicando aqui, gozando da morte. Agora olhe para o texto de Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 55. Observe que Paulo aqui personifica a morte, como se a morte fosse uma pessoa. É como se a morte fosse uma pessoa e ele começasse a conversar com a morte, bater um papo aqui com a morte. Algumas perguntas ele faz. Primeira pergunta, morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Veja, morte, nós estamos vivos aqui, você perdeu. Cadê sua vitória? Não existe vitória da sua parte. Você perdeu, nunca mais morreremos. Segunda pergunta, morte. Vamos lá, eu quero bater um papo com você. Segunda pergunta, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aqui é interessante.
aguilhão era uma palavra grega chamada kentron. Kentron se referia a uma vara pontuda com que o animal de tração era espetado. Eu acho que eu coloquei. Não dá para ver direito aí, mas esse senhor está com essa vara e tem um kentron aí, é uma vara de ponta. Aqui vai ser melhor. Bom, não é dos melhores, né? Mas você está entendendo a ideia. A vara é pontuda, é porque você não está vendo direito, mas a vara é pontuda. Isso era o kentron. Então os animais eram espetados ali para que eles pudessem andar, arar a terra e cumprir o seu papel. Contudo, especialmente kentron, que é a palavra aqui, aguilhão, era usado para se referir ao ferrão de animais como abelhas, escorpião. Isso aqui, ó, isso aqui era o aguilhão, o kentron, o aguilhão, é isso aqui, ó. Eu acho que essa imagem está melhor. De escorpião, não tem? Isso aqui é o aguilhão. Aguilhão é ferrão. E o ferrão transporta algo, não transporta? O ferrão transporta veneno. Quando a gente é ferroado, solta o veneno ali, aquele animal. E causa a morte dos que foram picados por ela. Agora vamos junto aqui para a gente construir junto. Ele está dizendo assim: morte, cadê o ferrão? Ficou banguela, foi? Morte, cadê o seu ferrão? Cadê o teu poder de ferir? Cadê o seu veneno? Não tem mais. Sabe por quê? Porque Deus arrancou o seu aguilhão. A morte ficou como uma abelha sem ferrão. Você pega a abelha com ferrão, você fica morrendo de medo. Mas quando você sabe que a abelha não tem ferrão, você fica assim, né? Né, veterinário? Ele brinca com a abelha, porque não oferece risco algum, perigo nenhum. É isso que Paulo está dizendo aqui. A morte ficou como uma abelha sem ferrão, não faz mal a ninguém, está impotente de matar quem quer que seja. Agora veja quem era, olha a ideia aqui, veja quem era o veneno do aguilhão. Furou, injetou o veneno. Quem era o veneno? Verso 56, olha lá junto comigo. O que é que diz? Quem era o veneno? O aguilhão da morte é o quê? Opa! O veneno da morte é o pecado. Lembra que Ezequiel fala nisso? A alma que pecar, essa morrerá. Por quê? Veneno, foi envenenado. Um pecado, foi jogado veneno na sua vida. O ferrão da abelha é o pecado. E o pecado causa a morte. Lembra de Romanos 6:23? O salário do pecado é a morte. O veneno do pecado é a morte. A morte não teria ferrão se não fosse o pecado. Essa é uma doutrina que Paulo explorou muito em Romanos. Se não, veja: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Acabei de dizer, o salário do pecado é a morte. Portanto, a arma letal, o veneno da morte se chama pecado. Se você morrer, amigo velho, eu tenho uma notícia para lhe dar. É porque você foi envenenado. Você pecou. É por isso que você morre. Você entendeu agora por que a morte tem poder sobre nós? Porque é um veneno que nós não temos o que fazer com ele. A gente vai ver que tem posteriormente. Mas a morte tem poder sobre nós, porque nós somos pecadores. Porque nós somos pecadores. Agora deixa eu fazer uma coisa aqui com você. A gente está falando que o aguilhão da morte, o veneno da morte é o pecado. Você já conseguiu fazer uma lista de quantos pecados você já cometeu na vida? Uns 10? 15? Estou sendo muito generoso. 1000? Você consegue perceber desde quando você merece a morte?
Você merece a morte desde o seu primeiro pecado. Lembra de Davi? Davi disse assim, ó: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Desde que nasci, agora volta para o aguilhão e o veneno. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você consegue imaginar, com a sua lista de pecados ao longo de toda a sua vida, você consegue imaginar a quantidade de ferroada que você já levou para morrer? Você já parou para pensar o tanto de veneno que tem na sua vida por conta dos pecados que você cometeu? Haja vista que cada pecado seria uma picada com veneno. O que eu quero dizer para você hoje é que é um milagre você continuar vivo depois de um enxame chamado uma multidão de pecados ter lhe atacado com incontáveis picaduras e você ainda está vivo aí. Não tem aquela pessoa que um enxame pega e diz assim, escapa não, que é muita ferroada, dificilmente escapa. Tá, você escapou e você é prova, você mesmo está dizendo que você tem uma lista enorme de pecados. Você está vivo hoje, é pura graça e misericórdia de Deus que lhe preservou, mesmo depois de tanto veneno, o veneno do pecado na sua vida. Pule comigo para o verso de número 56, só que na parte B, quando ele diz assim, ó: e a força do pecado é a lei. Veja, se não há lei, não há transgressor, não existe infração, não existe violação. Veja o que Paulo diz, ó: porque sem lei está morto o pecado. Agora observe o que Paulo diz no verso seguinte, capítulo 7, verso 9: outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Agora quem morre sou eu. Por quê? Porque a lei me declara culpado, a lei me condena. Você consegue entender agora a corrente de elos que existe aqui? De trás para frente, lei, o padrão estabelecido por Deus, você deve viver assim, lei de Deus. Segundo, na quebra da lei, nós temos o que chamamos de pecado, por isso dizer que a força do pecado é a lei. Segundo, primeiro lei, segundo pecado, e o pecado é o aguilhão, a ferroada com veneno que ocasiona a morte. Qual a solução então para esse problema? Já que todos nós somos pecadores, envenenados fomos e continuamos a ser envenenados pelo pecado. Não tem como vencer essa batalha, já que todos nós já perdemos essa batalha. Todos nós perdemos, porque não há quem possa levantar a mão e dizer assim: eu não tenho pecado, pastor. Todo mundo perdeu essa batalha aqui. Todo mundo perdeu essa guerra. A pergunta que surge é: o que então que nós podemos fazer? Qual a saída para essa nossa situação? E aqui nós chegamos ao clímax do longo discurso de Paulo sobre a doutrina da ressurreição. Salte comigo para o verso número 57, porque ele está nesse desespero. O que é que eu vou fazer? Meu fim é a morte, eu vou ser destruído, eu não tenho para onde ir, eu não tenho como resolver esse problema. Verso 57, o que é que diz? Graças, porém, ou graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa guerra você já perdeu, mas existiu alguém que ganhou essa batalha para nós. Por isso ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus. Leia isso aqui como um brado do apóstolo Paulo, um brado de alegria, mas um brado de alívio, porque ele encontrou uma saída para algo que não tinha saída para ele. Ele encontrou uma solução para algo que não tinha solução para ele. É por isso que ele inicia dizendo: Senhor, muito obrigado. Seria o graças te damos. Muito obrigado, Senhor, porque foi o Senhor que nos deu a vitória por intermédio. O canal, o meio, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas presta atenção numa coisa. Mas vitória, em que sentido é que ele está dizendo aqui? Mas graças a Deus que temos a vitória. Que vitória é essa aqui? Como se dá essa vitória através de Jesus? Entenda.
Deus estabeleceu sua lei, seu padrão, que o que acabamos de ver, a lei de Deus é o padrão de Deus, como nós devemos viver. Toda transgressão, infração, violação dessa lei se chama pecado, veneno. O ferrão do pecado, ou o ferrão aqui, o veneno, é a lei que é o pecado que ocasiona a morte, como nós já vimos. Essa é a estrutura que ele estabelece aqui. A Bíblia diz que Jesus falou o seguinte, escute, ele diz assim, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, mas, melhor, não vim destruir, mas cumprir a lei. E foi exatamente isso que ele fez. Ele cumpre o padrão estabelecido por Deus, que é a lei de Deus. Ele cumpre toda a lei. Ele não transgride a lei, ele não viola a lei, ele não quebra a lei. Significa que Cristo nunca cometeu um pecado sequer. Por isso que você vê passagens como essa, de Pedro, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Isso era verdade, que falando para os mestres peritos da lei, Jesus disse assim, veja a coragem de Jesus, ou coragem, ou convicção de que ele não tinha pecado. Olha o que ele disse aos mestres da lei. Jesus disse assim, quem dentre vós me convence de pecado? Em outra tradução é assim, qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Quando Jesus faz essa pergunta, sabe o que acontece? Silêncio. Porque nenhum é capaz de acusar um único pecado sequer na pessoa de Jesus. Por quê? Porque ele cumpre em absoluto o padrão de Deus. Agora a gente fecha a estrutura que ele levantou, lembra? Jesus morreu. Ele tinha pecado, certo? Não, ele não tinha pecado. Nós já vimos que não. Veja por que ele morre. Ele morre porque Isaías 53 diz, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Todos os nossos pecados foram lançados sobre eles, foram os nossos pecados, como Pedro diz, lembra? Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados. Agora imagina, naquele instante foi um enxame total de abelhas e derramando todo o veneno numa única pessoa, e essa pessoa se chamava Jesus Cristo, naquele instante da crucificação. Todos os venenos do seu povo foi ali em Cristo aplicado. Existe veneno suficiente para que Jesus morra naquele instante, mas o que a história nos mostra é que ele venceu a morte por nós, levantando-se da sepultura. E aqui a gente extrai nossa primeira lição, é que a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Irmãos, João 14:19 diz, ainda por um pouco que o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, também vivereis. Ele viveu a vida perfeita de amor a Deus e amor ao próximo. O que é que uma vida dessa merecia? Uma vida dessa merecia a mais elevada bênção e honra, o mais elevado louvor da parte de Deus, porque ele viveu de acordo com o que Deus estabeleceu. Agora entenda o brado de gratidão do apóstolo Paulo. Em Jesus eu não tenho apenas os pecados perdoados. Em Jesus eu não tenho só os pecados perdoados, que já seria maravilhoso. Ter pecado perdoado seria maravilhoso, mas me colocaria num estado de neutralidade. Eu tenho pecados perdoados, ok, mas me deixaria nessa neutralidade. Tem outra coisa importante aqui. Ele não apenas me perdoou, mas imputou em mim a sua justiça, fazendo com que agora sim, em Cristo, eu mereça o céu, eu tenha direito ao céu, eu possa desfrutar do céu, não pelos meus méritos, mas pelos méritos daquele que viveu exatamente de acordo com esse padrão. Ou seja, não apenas minha conta está zerada, mas também Cristo, nele, você temos direito ao céu, em virtude de sua vida perfeita, da sua vida sem pecado. Bendito seja Deus por isso. E aí você pode perguntar, ok, se Jesus pagou os nossos pecados, e o pecado é o veneno, o ferrão da morte, pergunta, por que nós ainda morremos?
Por que você ainda morre? Por que nós morremos? Resposta: porque Jesus ainda não deu tiro de misericórdia na morte. Porque ele não matou a morte ainda, como ele disse, verso 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque ele não matou ainda a morte. É por isso que eu e você ainda padecemos. Não esqueça, a morte da morte tem dia marcado. Sabe qual? No dia da ressurreição. Graças a Deus que teve alguém assim, que pôde morrer por nós, para que nós desfrutássemos dessa realidade. Em seguida ele conclui, veja junto comigo, ele conclui esse assunto e inicia suas considerações finais aqui. Primeiro, a gente está falando sobre a Páscoa e a vitória de Cristo. Primeiro, nós vimos que a morte não é o fim. Segundo, nós vimos do verso 54 a 57 que a vitória de Cristo é nossa vitória. E em terceiro lugar, nós somos chamados a vivermos à luz dessa vitória. A grande questão é, ok, eu e você entendemos essa verdade. Ele morreu por nós para resolver um problema que nós não conseguimos resolver. Ótimo. Agora a pergunta é, como você vive a sua vida à luz dessa notícia, à luz dessa vitória, à luz dessa verdade? Como é que você está vivendo sua vida? Ele chama-nos a uma reflexão sobre como nós devemos viver a nossa vida à luz da vitória de Jesus. Veja, verso número 58, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, aqui tem uma coisa muito interessante, uma frasezinha curta, mas quando a gente entende a igreja de Corinto, a gente sabe muito bem disso. Se você conhece a história de Corinto, você sabe que é uma bomba chiando. A igreja de Corinto era um problema. Não era, Patrícia? A igreja de Corinto era um problema para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve problema na área de relacionamento conjugal lá. Irmão, levando o outro para o tribunal. Era briga, era confusão. Ou igreja complicada era a igreja de Corinto. E Paulo está dizendo o quê? Foi a igreja que mais deu dor de cabeça ao apóstolo Paulo. O que ele diz? A gente poderia esperar mais ou menos assim: meus péssimos irmãos, terríveis irmãos, miseráveis irmãos, vocês são meus irmãos, mas vocês são terríveis. Mas ele diz assim: meus amados irmãos. Isso tem muito a nos comunicar. Irmãos, essa é uma das marcas do verdadeiro cristianismo. Independente de nossas diferenças, nós precisamos amar uns aos outros. Você é tão complicado como eu sou também, e a gente deve amar um ao outro. A gente deve cuidar um do outro. A gente deve suportar um ao outro. Essa é uma marca dos cristãos. Tem gente que, às vezes, dentro da própria igreja, não olha na cara um do outro. Escuta, eu não estou dando recado para ninguém aqui não, viu? Porque quando eu vejo alguma coisa desse tipo na igreja, eu mesmo trato. Mas acontece muitas vezes dentro da comunidade, dentro da igreja, irmão que não olha na cara do irmão. Tem gente que não se relaciona com outro irmão, passa, vira o rosto e faz de conta que não viu. A grande pergunta é: que cristianismo é esse que você está vivendo? Que coisa mais sem sentido é essa que você está fazendo? O que Paulo está dizendo é: isso não existe. Veja, o apóstolo teve muita dor de cabeça com essa igreja, passou por muitas dificuldades por causa dos crentes de Corinto. Muitos eram orgulhosos, iniciaram divisões da igreja, outros abusaram dos dons, 1 Coríntios 12, desprezaram irmãos pobres da ceia do Senhor, se envolveram com problemas morais, em idolatria. Paulo fez críticas à conduta desses irmãos, exortou eles em vários aspectos, contudo, não deixou de amá-los, apesar dos equívocos, erros e pecados que eles cometeram. Uma coisa é a gente desaprovar a conduta pecaminosa de alguém, outra coisa é você deixar de amar. Não esqueça, um dos frutos do Espírito é o quê? Amor. Amor. Verso 58 ainda, ele diz assim, sede firmes, inabaláveis. Então já vimos uma primeira maneira de viver à luz da vitória que Cristo nos conquistou, que Cristo nos deu. Qual é? Amar.
gente difícil, amar pessoas que são complicadas, ser instrumento do céu na vida dessas pessoas. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, ver, como ele diz aqui, sede firmes. Firme aqui é uma palavra grega que significa constância. Seja constante, seja firme. Fixado é também um sentido aqui. Então ele está dizendo algo parecido com isso, ó. É, igual essa árvore aí, ó. Você está vendo as raízes? Fixo, firme é isso aqui. Ele está dizendo, ó, esteja cravado, fincado, inabalável. Expanda suas raízes e se firme, fixe. Essa é a ideia que ele está trazendo aqui. Segunda, ele diz, inabaláveis, sede firmes, inabaláveis. Sabe o que tem na cabeça do apóstolo? É isso aqui, ó. A ideia do Antigo Testamento de algo inabalável sempre tinha referência à rocha, a montes. Era essa a ideia, tanto do Antigo Testamento como no Novo também, que é extraído do Antigo Testamento. Então ele está dizendo, olha, haja de tal maneira que você não se abale, que não se mova de onde você está. Ele está dizendo aqui para os irmãos que estejam fixados, que sejam constantes, que sejam firmes e inabaláveis nessas verdades que ele está dizendo aqui, na verdade da ressurreição dos mortos, porque o assunto é ressurreição. Sejam constantes, fixos, firmados, inabaláveis na verdade da ressurreição dos mortos. Se alguém tentar mover você, demovê-lo desse lugar, da doutrina da ressurreição, de que Cristo de fato ressurgiu dos mortos, alguém disser para você que isso é mentira, seja inabalável, não se mova dessa verdade, esteja fixado nessa verdade, porque essa verdade é a grande esperança que você tem de salvação. Sabe o que estava acontecendo? A igreja de Corinto estava em dúvida sobre a ressurreição. Falsos mestres tinham deslocado os crentes de Corinto de um terreno sólido que era a doutrina da ressurreição e levado para areias movediças da heresia de que não havia ressurreição. Paulo diz assim, ó, presta atenção, não se movam, estejam fixados na doutrina da ressurreição. Verso 58 ainda, ele diz, e sempre abundantes na obra do Senhor. Abundante é ser farto. Abundante é como quando a gente come demais que está farto, não tem? Algo que ocorre em grande quantidade. Ele está dizendo, ó, produza em grande quantidade. Aonde? Na obra do Senhor. Como é que eu devo viver à luz da vitória que Cristo confirmou, ou que Cristo me deu? Primeira coisa, amar as pessoas, amar os meus irmãos. Segundo, ser firme, fixado, inabalável nas verdades do Evangelho de Cristo. Terceiro lugar, que eu seja sempre abundante na obra do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Às vezes, o nosso envolvimento com a obra do Senhor é quase nada, se não às vezes nada. Sabe o que ele está dizendo aqui? Faça o máximo que você puder. Seja abundante, farto. Tem pessoas que dizem assim, pastor, olha, cá para nós, eu já estou ali, né, entregando os folhetos, os boletins da igreja. Eu não tenho como acumular mais funções na igreja. Dizem, seja abundante, farto na obra do Senhor. Lembra disso aqui, ó. Paulo disse, eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Eu vou me gastar em prol da sua vida, em prol da sua alma. O que envolve a obra do Senhor então? Envolve pregar, ensinar, discipular, envolve a obra missionária, envolve o testemunhar, envolve exortar, incentivar pessoas da caminhada cristã, envolve edificar um ao outro, envolve amar o próximo, admoestar pessoas, admoestar insubmissos, envolve consolar desanimados, envolve amparar fracos, envolve cuidar de outras pessoas, envolve assistir outros em suas necessidades e dificuldades, envolve contribuir
bem financeiramente para os trabalhos do Senhor. Envolve orar, cultuar e auxiliar, contribuir no culto para a realização do mesmo com os dons e usar esses dons em prol do corpo do Senhor, como diz 1 Coríntios 12. Enfim, fazer todas as coisas que eu possa fazer em prol do reino do Senhor. E aqui eu extraio a minha terceira lição. É uma pergunta: quanto tem de obra do Senhor em sua vida, em sua semana, em seu mês, em seu ano? A gente costuma fazer isso no final do ano, né? A gente olha para trás e diz assim, deixa eu ver aqui, retrospectiva 2025, não foi legal, hein? A gente não faz isso no final do ano? Faz um apanhado das coisas que fizemos. Não precisa chegar final do ano para a gente ver que não foi tão bem como deveria. A gente pode fazer já isso hoje e perceber que a gente pode fazer muito mais do que a gente já tem feito. John Wesley foi um pregador metodista do século XVIII. E John Wesley tinha uma frase sensacional, que para mim é uma grande motivação de vida. John Wesley foi um grande pregador do tempo passado. E ele escreveu uma coisa que me chama a atenção, espero que fale ao seu coração também. Ele disse assim certa vez. Ele disse, olha, faça todo o bem que puder, com todos os recursos de que dispuser, de todas as formas que puder, em todos os lugares que puder, sempre que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Irmãos, que a gente não desperdice o tempo que a gente tem, que a gente possa usar todos os recursos que temos em prol do nosso Senhor. Verso 58, para encerrar ainda final, ele diz, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Meus irmãos, quando ele diz assim, ó, no Senhor, pode significar alguma coisa, dentre elas, aquilo que é feito para o Senhor, por amor e gratidão a Deus. Então no Senhor pode ser aquilo que é feito para o Senhor com amor e gratidão. Ou pode ser aquilo que é feito na força e na capacitação do Senhor. Eu faço, mas faço porque Deus me capacita, porque Deus me dá força. E se assim for feito, o vosso trabalho não é vão no Senhor. Mas eu queria lhe chamar a atenção sobre uma outra coisa aqui. Sobre essa palavra, ó, trabalho. Sabe qual é o significado dessa palavra trabalho aqui? Cansaço, dores, exaustão, fadiga, trabalho pesado, fadiga ligada ao trabalho duro. E eu queria que você compreendesse isso em várias frentes. Sabe um trabalho que nós podemos fazer pela capacitação do Senhor, na força do Senhor, por amor e gratidão ao Senhor? Criar nossos filhos. Quando a gente se compromete nesse trabalho que há desgaste, que há fadiga, que há dureza, Deus está abençoando a criação dos nossos filhos. Trabalho que eu faço, se é feito na capacitação do Senhor, Deus há de abençoar. O que é que eu posso fazer mais? Trabalhos da igreja, trabalhos fora da igreja, Deus é capaz de abençoar. Trabalhos evangelísticos que nós fazemos, evangelizar uma colega de faculdade. Trabalho evangelístico, por exemplo, que a gente faz no centro, de noite, na sexta de noite. Vamos sexta, volta, vai ao sexta de novo, volta, vai sexta de novo, volta, vai e volta, vai e volta. E às vezes a gente não vê um resultado daquilo que a gente está fazendo. Às vezes é na criação de filhos, na evangelização de alguém, ou no trabalho que desenvolvemos. Às vezes nós não conseguimos enxergar nada. Mas espera aí, perceba o que o texto está dizendo. Ele não está dizendo que é para você confiar em realizar o seu trabalho se você vê os resultados dele. Olhe de novo o texto. O texto está dizendo, sabendo que no Senhor o seu trabalho
não é vão. O que é que ele está tentando nos dizer? É que eu e você não podemos desanimar. E essa é a lição. Seu trabalho é útil, frutífero e dá resultado, sim. Porque quem está nos garantindo isso é Deus, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão, não é vão, não é perdido, não é desperdiçado. Deus utiliza, quem garante isso é Ele, não os seus olhos. Escute isso e guarde no coração, sabe por quê? Porque a gente tende a desanimar em alguns trabalhos que a gente está envolvido, por não vermos resultados diante dos nossos olhos. O que é que a gente faz? A gente desanima. A gente está dizendo assim, não tem resultado, está vendo que não está valendo a pena? Quem disse? Não é o fato de você não enxergar coisas que Deus não esteja trabalhando e lhe usando naquilo que você está envolvido. Porque o que assevera que está dando resultado não são os seus olhos, é o Deus que fez a promessa de que se nós trabalhássemos duro na força, na graça e na confiança, expressando amor e gratidão ao Senhor, nosso trabalho nunca, nunca, nunca será em vão. Nunca será em vão. É assim que eu queria que você guardasse e não desestimulasse nas suas atividades que você está envolvido. E lembrando, finalizando com isso, que Deus haverá de nos recompensar com aquilo que nós fazemos para Ele, baseado em Hebreus capítulo 6, verso número 10. Deixa eu terminar dizendo algo importantíssimo aqui para a gente. Eu disse no início que havia um ex-fuzileiro naval, lembra? No capítulo 8 de Tim Keller, no seu livro Encontros com Jesus, ele discorre sobre essa história do ex-fuzileiro naval que cometeu um crime e que 2 policiais brutamontes, fortes e violentos foram prendê-lo com um advogado hostil. E a história conta que quando eles chegam para prendê-lo, um dos amigos estende a mão e afasta a gravata daquele senhor. E tinha algo aqui no peito daquele senhor que fez toda a diferença naquele momento. Sabe o que era? Uma medalha de honra ao mérito concedida pelo Congresso, a qual ele ganhara anos antes na batalha. À vista dessa medalha que ele ganhou porque era ex-combatente, o advogado e os policiais, na mesma hora, eles assumem uma posição de sentido. Eles que estavam brutos, que foram ignorantes com aquele senhor, ao ver a medalha de honra ao mérito, eles param e batem continência para aquele senhor ex-combatente. Escute, por si só, aquele senhor podia ser um criminoso, como de fato era. No entanto, devido à medalha que representava o seu sacrifício em batalhas pelo seu país, ele foi tratado com a devida honra. Deixa eu concluir dizendo uma coisa importante para você. Por causa unicamente de Jesus e do que Ele fez por nós, Ele pegou um monte de criminoso como eu e você, gente que quebrou a lei do Senhor, gente que transgrediu a sua norma, gente que simplesmente não levou em consideração aquilo que Ele falou, a maneira como nós deveríamos viver. Fomos lá e quebramos a sua lei. Somos transgressores, pecadores, criminosos. Ele pegou um monte de criminosos como nós e colocou uma medalha de honra ao mérito em nós, que nos garante a transformação e nos dá o direito de agora sim gozar de vida eterna. Tudo isso porque um dia, num domingo, Ele ressuscitou dos mortos, depois de ter recebido todo o enxame de abelhas com venenos de todo o seu povo, e tomado sobre si toda a punição por cada pecado que nós cometemos, e colocando sobre nós a sua justiça, a sua medalha de honra ao mérito em nós, fazendo com que
apesar de criminosos, pudéssemos ser tratados com a honra que em Cristo agora nos é devida. A gente cantou há tempos atrás, voltamos a cantar essa música aqui na igreja. Eu quero encerrar com ela. Ela diz assim, ó: só em Jesus confiarei. Ela diz: só em Jesus que encarnou poder de Deus em num frágil ser. Foi desprezado pelos seus, mas se agradou por mim morrer. E lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez, o meu pecado suportou, vivo na morte dele estou. Diz a canção: foi sepultada a nossa luz, tragada pela escuridão, mas no terceiro dia então ressuscitou o meu Senhor. Grande vitória conquistou, do vil pecado me livrou, então sou dele e ele é meu, pelo seu sangue que verteu. Não há mais culpa nem pavor, esse é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda o meu viver, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele me encontrar, no seu poder eu viverei. Irmãos, foi isso que fez Paulo dizer: graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Encerro com as palavras de um grande pregador do passado, já falecido em 2011, seu nome era John Stott. Stott certa vez disse assim: a ressurreição de Jesus é essencial para o Evangelho. Ela prova que o pecado foi expiado e que a morte foi vencida. Tudo o que eu e você mais precisamos: perdão de pecados e vitória sobre a terrível morte que um dia nos encontrará. Ele nos perdoou e ele venceu. Graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo. Baixe sua cabeça.